Novamente, o vídeo tinha travado aqui. Minha internet está bastante ruim. Vamos esperar o presbítero Leonardo entrar novamente, falar alguma coisa aí. A internet caiu, pessoal, da primeira vez e da segunda vez caiu também. E o pessoal está entrando já, Sandrelli, Reverendo Fábio. Peço desculpas novamente, minha internet está muito ruim. Deixa o presbítero Leonardo entrar novamente que a gente inicia. Como eu falei antes, a gente estava comentando sobre relacionamento cristão. Ele já tinha respondido algumas perguntas e infelizmente eu perdi a primeira parte da nossa live, não consegui postar por causa da internet que caiu, mas vamos dar continuidade, em nome de Jesus. Deixa eu chamar ele novamente. Estou esperando ele responder. Pronto. Ah, voltamos. Infelizmente a minha internet está muito ruim, muito ruim. Aí o que eu vou fazer? Vou deixar alguém da mocidade aí, até o senhor Reverendo Fábio, que está assistindo aí a live, se minha internet cair novamente, aí o senhor pode dar continuidade, tá certo? E quando o tempo está nublado aqui, realmente é complicado. Ela cai e fica caindo direto. Mas vamos lá. Vamos Vamos lá. continuar. Paramos na terceira pergunta, não foi isso? Vamos fazer um resumão aí, né, do que a gente tratou até agora. Vamos fazer um resumo porque eu não consegui postar lá no nosso Instagram a primeira parte da nossa live, né? Onde a Isso. gente já trabalhou, já falou um monte de coisas super importantes e infelizmente a gente perdeu, mas vamos dar uma recapitulada. Vamos lá, vamos lá. Então, nós tratamos até agora duas perguntas, né, que foram trazidas para a gente, que foram: se o meu namorado me afasta de Deus, o que me faz pensar que no casamento será diferente? E a outra pergunta: de acordo com as Sagradas Escrituras, como deve ser um relacionamento cristão, antes e depois do Sim. casamento? Então, para responder essas duas perguntas de uma maneira bem rápida, né, a gente tem que voltar justamente ao conceito que a gente trouxe sobre relacionamento cristão. Relacionamento cristão é aquele relacionamento que tem um propósito no Senhor, conforme a palavra de Deus nos instrui. É um relacionamento para casamento, é um relacionamento com propósito para união. Exatamente, com objetivo, né? Com objetivo de união para toda a vida, exatamente. Né? E esse relacionamento, ele deve ser um relacionamento, como o próprio termo está dizendo, cristão, cristocêntrico. Jesus tem que estar no centro da relação do casal. Então, esse estar no centro é em tudo que o casal faz. Assim como Jesus deve estar no centro da nossa vida, Jesus ele tem que estar no centro da vida do casal. Em tudo que os dois fazem junto, tem que ser para o Senhor. Tem que reservar aquele momento, os dois juntos, para Deus. Não só o momento É a de lazer. devocional do casal, né? Isso, pronto. É muito Excelente termo. importante. Excelente termo esse, né? Da mesma maneira que tem um momento de os dois conversarem, um curtir o outro, ouvir, abraçar, tem que ter um momento, e esse é o mais importante, que é o momento com Deus. Então, separem um momento para ler a palavra de Deus juntos, fazer um estudo na palavra de Deus, orar, cantar, buscar o Senhor para a vida do casal, entregar a vida, o propósito do casal nas mãos do Senhor Jesus para que ele possa condicionar a vida do casal. Se não houvesse entrega, se não houvesse relacionamento com Jesus no centro do relacionamento, dificilmente esse casamento, futuro casamento, ele vai ter uma base, né? sólida no Senhor. Né? Quando os problemas vierem, porque problemas vão vir, quando problemas existem durante o relacionamento de toda a vida. Com mas o certeza. casamento, praticamente, viram problemas específicos do casamento. Tá? Então, Exato. esses problemas só serão resolvidos dentro do conceito cristão se essa base estiver no Senhor Jesus. Isso, eu queria mencionar novamente o texto que eu tinha separado para ler, que não ficou salvo, não vai ficar salvo, né, na nossa página, mas eu vou falar de novo, que foi lá em Eclesiastes, né? Eclesiastes 4, versículo 12, que diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, é como o senhor disse no começo, né? A primeira dobra, ela tem que ser Cristo.
E a primeira dobra sendo Cristo, o casal ele tem uma base fortificada e com certeza dificilmente uma coisa vai abalar o relacionamento desse casal, não é verdade? Exatamente, meu irmão. Isso mesmo. E aí a pergunta que nós chegamos, né, que houve a queda na conexão, a terceira pergunta, sendo eu cristão ou cristã, eu posso ter um relacionamento com alguém não cristão ou cristã? E aí nós dissemos de início, e aí a gente vai recomeçar, tentar explicar para vocês essa Sim. resposta com base na palavra do Senhor, né? E aí a gente vai dizer que não deve existir um relacionamento entre um casal, um rapaz e uma moça, né? Que não tem a mesma base bíblica na fé no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É bom nem Se começar. torna até perigoso, não é verdade? Exatamente. Porque um cristão, principalmente se for mulher, se for menina, essa pessoa ela pode ser influenciada até mesmo a sair da igreja, né? Não só, acho que não só quando é mulher, mas acho que homem também pode ser influenciado a sair da igreja Certeza. quando tem um relacionamento com alguém não cristão. Isso, é porque independente se é um rapaz ou se é uma moça, o que está em jogo aí é a questão da falta justamente do cristocêntrico, da falta de Sim, Jesus, da falta desse relacionamento, né, do casal com o Senhor. Então, como eu estava tentando explicar no início, quando Deus criou Adão e Eva, a Eva para Adão, né, para que os dois estivessem ali unidos, Deus tinha um grande propósito antes do pecado, evidentemente. Depois do pecado, o que aconteceu? Eles conheceram a questão do bem e do mal, e o pecado, ele vem até as nossas gerações, certo? Então, o que foi que Deus fez? Quando a gente começa a ler o Pentateuco, a história do povo de Deus, né, Deus ele deixou várias leis para o seu povo, tá? Para que o povo pudesse, de fato, buscar obedecer à lei que o Senhor deixou. Dentre essas leis, existem as leis do relacionamento. A lei de como é que o povo de Deus deveria se relacionar, como é que um homem e uma mulher deveria se relacionar com relação ao povo de Deus. E lá no Antigo Testamento, não só no Antigo Testamento, mas a gente vai ver também no Novo, e isso vale para a gente hoje, tá? Deus nos mostra vários exemplos das consequências que ocorreram quando o seu povo se relacionava com o povo estrangeiro. Tá? Uma das consequências, como você acabou de falar, era justamente o distanciamento do relacionamento com Deus. Deus ele estava sempre com o seu povo, sempre acompanhando o seu povo. Então, quando ele já sim. sabia dessa impureza do coração do homem depois da queda, então ele deixou essas leis, não era para que a gente fosse castigado. Ele deixou justamente porque ele nos ama, porque ele amava o seu povo ali, e ele sabia, como um pai que dá um conselho a um filho. Ele sabe, ele tem a vivência. Então ele vai dizer, meu filho, não vá por esse caminho não. Faça assim, assim. Boa Quando a gente colocação, realmente. desobedece, qual é a consequência disso? Né? Problemas para a nossa vida. Então Deus ele Sim. deixou, ele instituiu uma série de leis, inclusive relacionadas ao casamento, né? O relacionamento entre um homem e uma mulher, porque ele sabia que se o seu povo se unisse com homens ou mulheres estrangeiros que não eram da linhagem do povo de Deus, poderia haver e haveria consequências sérias para o povo, tá? Principalmente o afastamento daquela pessoa que é do Senhor, de Deus. Ele começava a se envolver tanto ali com aquela outra pessoa, com o estrangeiro, com a religião dele, com a cultura, né? Israel é um exemplo vivo, né, presbítero Leonardo, dos castigos, né, que quando a gente não obedece, tanto Isso. em relacionamento com outras pessoas, mas até no relacionamento com Deus também. Isso, Eu não vou nem encarar somente como castigo, mas consequências do pecado, porque Deus ele sabe o que exato. é o melhor para a gente. Então cabe a nós ter essa sensibilidade de entender, de compreender que o que Deus pede para que o que nós façamos, né, o que eu faça, conforme a sua palavra, é para o meu bem, como filho dele. É verdade. Ele nos ama tanto que sabe, ele conhece, ele sonda o nosso coração, ele sabe até onde o pecado ele pode destruir, ele pode minar a vida de um casal, que ele deixou isso aí para que a gente nos oriente, né? E se a gente trouxer, tá? Daqui a pouco eu vou ler aqui algumas passagens para firmar mais isso aí, mas só para Pode concluir ficar à esse vontade. ponto, se a gente observar qual é o propósito
do Senhor dentro de um relacionamento? A constituição da família, né? Então, a constituição da família, ela vem justamente de uma base de um relacionamento inicial. Então, quando essa base desse relacionamento ela está no Senhor, o relacionamento, ou seja, a união conjugal, ela vai continuar no Senhor, e essa união conjugal continuando no Senhor, ela vai constituir a família, aí eu estou falando no sentido de filhos, tá certo? Vai constituir a família toda também com o Senhor. Tá? Porque ele sabe, se não houver esse relacionamento dos dois, a família também vai sofrer consequências, né? As suas gerações sofrerão consequências. E assim aconteceu no Antigo Testamento, nas histórias que a gente consegue encontrar lá. Tá? Eu estou tentando me resumir aqui, porque o tempo está passando, para não estourar o tempo que você me falou. Tem muita coisa para a gente ler, por exemplo, né? Mas aí eu preciso ler, pelo menos, algumas passagens da Bíblia. Né? Com certeza. Para que a gente possa se embasar, não ficar apenas os meus argumentos. Então, vejam só. Lá em Deuteronômio 7, né, um dos livros do Pentateuco, 7:1-4, o Senhor justamente deixou algumas admoestações. Tá? Deuteronômio 7:1-4. Ele diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Aí entra no versículo 3. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás tuas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Então perceba a seriedade, né, do que o Senhor nos deixou aí. Ele sabe muito bem que uma pessoa que não tem a base, que não tem a virtude do relacionamento com Deus, se envolver com um cristão, a tendência, olha, preste atenção, a tendência é que aquela pessoa que não busca ao Senhor, que não é cristão, puxe aquele cristão para o seu lado. E não o contrário. Exatamente. Talvez, exato, mais facilmente. Exato. Talvez isso aqui. Reverendo Fábio até comentou aí, mais cedo, e é raro de acontecer ao contrário, né? O cristão puxar quem está de fora para dentro. Exatamente. Isso vamos dizer assim, isso é uma exceção de uma exceção. Isso é uma misericórdia de Deus na vida de um relacionamento assim. Aí já não pode se pensar assim, né? Entrar em um relacionamento, assim. mas vai ter eu vou me relacionar com aquele jovem, eu tô achando ele muito bonito, eu vou tentar, E olha que interessante, é uma coisa que a gente escuta muito. É assim. É como se fosse uma desculpa, né? De alguns que quando tem um relacionamento fora da igreja, dizem, não, eu acredito na mudança, mas a mudança nem sempre pode ser a esperada, né? Pois é, porque a pessoa, nesse caso, Breno, está tentando fazer o caminho inverso. Né? Já está tentando começar pelo fim, né? Pelo objetivo do Senhor, e não pelo início, que é justamente esse relacionamento. Primeiro, a pessoa tem que buscar o Senhor, saber se já é um momento, de fato, se relacionar. Né? Se a pessoa já tem maturidade suficiente para isso. Infelizmente, cada vez mais na nossa sociedade, os jovens estão começando a relacionamentos, namoro, e até, além do namoro, mais cedo. Né? Você vê crianças... Né? Reverendo Fábio está colocando aí, ó, a desculpa muitas vezes é a evangelização. Pois é, isso acontece também. Isso acontece também, mas isso não é desculpa nunca na floresta. É verdade. É o outro, Jesus né? não ensinou a evangelizar dessa forma, não. A gente tem que dessa forma não, verdade. Jesus ensina a evangelizar. Aí precisa ler lá os evangelhos, para ver como é que Jesus ensina. Ele, em momento nenhum, ele diz, comece a namorar para evangelizar. Não é isso? Para evangelizar. Já pensou se essa moda pega? É complicado, hein? Se vai pega, sofrer, você viu? até já pegou, né, Breno? Verdade. Né? Porque aí vai sofrer a consequência, né? Como a gente falou, é melhor se desfazer antes
você já Com tá vendo que certeza. não dá, então é melhor você não tentar, né? Porque aí Não você vai arriscar, né? ter que estar bem com Deus e buscar em Deus a pessoa certa, né? Para poder seguir com o Exatamente. autoconhecimento, né? É isso. Né? E aí um outro versículo que a gente encontra no Antigo Testamento é lá em Neemias, Neemias 13, né? Já no finalzinho de Neemias, onde ele vai falar da condenação aí do casamento misto, tá certo? Aí ele vai citar justamente a situação de Salomão. Salomão, quando ele se envolveu com mulheres que não eram da linhagem do Senhor, né? Que não eram servas do Senhor. E lá no versículo 26, o que é que ele diz a ele? Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus. A gente sabe que Salomão ele pediu sabedoria ao Senhor. Né? Foi o que ele Sabedoria, é pediu. verdade. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu, sem contar com Jesus, é claro, mas Uhum. ele foi o homem mais sábio, jamais existirá pessoa mais sábia que Salomão. Ainda assim, aconteceu isso com ele. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, ou seja, independente disso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Então a gente pode observar que se engana o cristão que acha que está firme. Eu oro fervorosamente, eu busco fervorosamente, eu leio, eu participo dos trabalhos na igreja. Então, se eu namorar, eu estou vendo aquele rapaz ali muito bonito, ele não é evangélico não, mas eu creio em Deus, na minha firmeza de que eu namorando com ele eu vou conseguir mudar. Ou uma mulher, né? Ou um rapaz ou uma moça, eu vou conseguir mudar. Tá? Não se garanta nisso não. Primeiro porque a gente não É pode se verdade. garantir nas nossas próprias forças. Apesar de Somos salvos, fracos, né? somos falhos, nós somos fracos. A gente depende Exatamente. do Espírito Somos Santo na falhos, nossa vida. E com segundo, se certeza. você realmente, se o jovem lá, ou a jovem realmente é fervoroso, busca ao Senhor, dificilmente ele vai pensar desse jeito. Ele vai esperar no Isso, Senhor, ele vai aguardar no Senhor. isso. Tá? Então são coisas contraditórias. O que é que eu estou querendo falar aqui, para a gente encerrar essa pergunta, nesses dois versículos do Antigo Testamento. Aí tem mais aqui no Novo Testamento. Para toda vez que acontece esse tipo de coisa, esse tipo de relacionamento de um cristão com uma pessoa que não condiz com a mesma base, o fundamento cristão, a fé cristã, são consequências sérias de afastamento com Deus. Afastar de Deus é o quê? É o Verdade. pecado. A principal consequência do pecado é o afastamento de Deus. E quando ocorre o afastamento de Deus, ocorre justamente a quebra daquela intimidade com o Senhor. Você perde o prazer de orar, você perde o prazer de jejuar, você perde o prazer de ler a palavra, de ir aos cultos na igreja. Começa a As perceber os consequências são valores do mundo, né? sérias. Comum. Começa a Isso, perceber os Sim. valores do mundo exatamente. comum. Exatamente. Aquilo se torna comum e vai se envolvendo tanto ali que É uma cilada. dali é uma É armadilha. uma Dali armadilha. para frente Ou é um seja, os golpe perigos, né, são inumerosos. muito grande. Então, é importante pesar na balança. Eu vou tentar ou eu vou colocar todas as consequências que essa tentativa minha Exatamente. pode causar e vai causar. É inevitável que não cause. Né? A gente não deve pensar na exceção. A gente deve pensar no que Deus nos deixou, que é o normal, que é a prática disso. Exatamente. Certo? Aí, dando um pulinho lá para o Novo Testamento, para a gente ver, tem muitas outras coisas no Antigo Testamento, tá? Que a gente pode ver sobre isso aí. Mas aí no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 7, 39, Paulo exorta a sua igreja. Nesse capítulo aqui, na verdade, Paulo fala sobre o casamento, né? Alguns problemas que a igreja de Corinto vinha passando naquela época. E aí ele tira esse capítulo aí para falar sobre justamente casamento e relacionamentos. Mas aí o que é que ele fala no verso 39 acerca da mulher viúva, né? A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Aí entra o trechinho que eu quero destacar. Mas somente no Senhor. Tá? Então, Paulo deixa claro. Ele está aplicando aqui essa questão à viúva, a mulher fica viúva, mas é independente se é a mulher viúva, se é o jovem, se é o rapaz, a moça que quer namorar, tá? Tem que buscar somente no Senhor, porque Paulo ele retrata justamente as consequências
que o Senhor já retratou para a gente lá no Antigo Testamento. É verdade. Né? E se a gente for mais um pouquinho à frente, lá em 2 Coríntios 6, 2 Coríntios 6, aí eu queria fazer a leitura aqui do 6 até do 14 até o 18, tá? Prestem atenção. Uhum. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E aí, encerrando no verso 1 do capítulo 7, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha, isso que Paulo diz da gente é tão profundo quando a gente traz para o contexto do relacionamento cristão, porque ele traz muitas informações acerca do que a gente já discutiu. O relacionamento com o Senhor, o relacionamento de casal com o Senhor, ele tem o propósito de união conjugal, mas ele tem um propósito do que Deus deixou para cada um de nós, né? Que é o espiritual, a santidade. Espiritual. A santidade, a comunhão com o Senhor. Esse é o foco do Senhor, né? Tá? Então, a partir do momento que não há essa observância à lei do Senhor, ao que ele deixa para a gente, dificilmente essa santidade do casal e até individualmente vai existir. Vai ser quebrado esse laço. Tá? Paulo deixa claro aqui para a gente, nos lembra, melhor dizendo, que nós somos corpo do Espírito Santo, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Tá? Então, o que é que ele quer dizer com isso? Nós temos o Espírito em nossa vida justamente para que ele possa nos orientar, nos conduzir nos caminhos do Senhor. Se há uma relação com uma pessoa que não tenha o Espírito Santo, a gente sabe que nós vivemos no mundo, parafraseando as palavras do apóstolo Paulo, que a nossa luta não é primariamente contra a carne, né, e o mundo, mas sim contra principados e potestades. Como a Diane falou, é o espiritual que é muito forte a coisa, é muito forte. Tá? Se a gente ficar só observando com os nossos olhos carnais, a tendência é cair. Porque o espiritual é muito mais forte. Então, quando o casal ele está no Senhor, né, o espiritual ele vai tentar atacar, mas o Senhor ele vai solidificar, ele vai dar todas as armas necessárias para combater esse combate. Tá certo? Isso. O reverendo Fábio está colocando aqui para mim. Os dois não dá. Breno fica atento ao tempo. Então, tá certo, pastor Fábio, obrigado por lembrar. E aí falou, e né? Nós já estamos na terceira pergunta, não é isso? Foi o que ele falou aí. O julgo desigual lá em 1 Coríntios. Pronto, né? E tem também, o irmão colocou também o julgo desigual. Isso foi o que a gente comentou agora. Exatamente. 1 Coríntios 7:39, que ele fala lá, né? Perdão, foi o que a gente leu agora. 2 Coríntios 6:14. 2 Coríntios 6:14. Tá? Pronto, Breno, vamos lá. Vamos adiantando, né? Pronto, então a gente vai partir para... Vamos para a quarta pergunta. Não ouvi. Vamos para a quarta pergunta. Pronto, quarta pergunta. Quarta pergunta. Vou tentar responder mais rápido. Me lembra a questão daquele tempinho que eu te pedi, tá certo? Lembro sim, pode deixar. Pronto. Então vamos lá. Marquei, pastor, pode deixar. O pastor me perguntou se eu marquei a hora de início. Quando caiu, agora eu marquei novamente. É porque teve aquela queda da internet e atrapalhou. Foi, teve a queda, exato. Você sabe mais ou menos quanto tempo a gente tem ainda para discutir, para conversar? Quanto tempo a gente tem? Sim. A gente tem em torno de 20 minutos. Pronto, então dá tempo tranquilo aqui para a gente conversar. Pronto. Então, vamos lá. Quais os sinais, uma das perguntas que jogou para a gente, né? Quais os sinais de um relacionamento não cristão?
Veja, essa pergunta, de uma certa forma, ela já foi respondida, tá? Se Jesus ele não está no centro desse relacionamento, se os dois não estão buscando, ou se um ou outro não está buscando, está interferindo, então isso é um dos sinais, tá certo? Quando não há essa Uhum. vontade, do desejo do namorado, da namorada, de buscar de fato ao Senhor juntos, tem algum Procurar problema. se santificar. Isso, exato, sempre nesse propósito, santificação, adoração ao Senhor. Tá? Então, se não tem esse desejo, se não tem essa busca, se não tem esse esforço conjunto para buscar o Uhum. Senhor no relacionamento, tem algum problema. Se eles só querem satisfazer os seus próprios interesses, tá? Só lazer, só se encontrar, só namorar por namorar, se não tem o propósito principal ali do relacionamento dos dois, que é o que o Senhor deixou pra gente, que é o casamento, se isso não está sólido na vida do casal, então tem alguma coisa errada. Isso aí não é relacionamento É cristão. verdade. Outra coisa também, o relacionamento cristão, ele nos deixa, ele nos mostra que deve existir o amor que o Senhor nos deu, e isso implica no relacionamento também a questão do respeito, tá? Então, um deve ter respeito pelo outro, respeito moral, respeito ético, respeito de sentimentos, tá? Se não existe respeito, né, se não existe imposição de limites de um ou de outro ou dos dois, também isso aí é um sinal de um relacionamento não cristão, tá certo? E principalmente, né? E Isso aí tudo a gente isso, vai tanto, falar tanto o homem como a mulher tem que estar atento, né? Isso. Porque são nesses mínimos detalhes que a gente encontra os erros. cai fácil, viu? Com Cai muito certeza. fácil. Sim, Cai muito fácil, certeza. fácil. Por quê? O que mais a gente tem hoje ao nosso redor são incentivos a um relacionamento físico cada vez mais cedo e principalmente antes do casamento. Se você liga uma televisão em um programa, existe incentivo para que passe dos limites. Se você vai assistir um Ah, é, filme, com dependendo certeza. do filme, vai ter incentivos para isso. Se você sai na rua, Praticamente tudo hoje em dia, Léo. vai Praticamente incentivar tudo. você a praticar esse tipo de coisa. Né? Redes sociais tem que se usar com muito cuidado, muita observação. Isso aí para a vida da gente, a gente já sabe, mas principalmente no relacionamento É verdade. cristão. Tá? A questão das conversas entre os dois também. Toda conversa, que tipo de conversa vem se tendo? São conversas edificantes, são conversas que levam a situações mais íntimas. Isso não pode acontecer. Tá? Então, tem, como você falou, tem que estar sempre observando, sempre vigiando, porque o mal ele é sorrateiro, ele está ao nosso derredor. Enquanto o Senhor está E é muito ao nosso sutil, né? E é redor, muito o mal ele sutil. está ao derredor, ele está só observando. Qualquer Isso. brechinha que aparece, ele ataca. Isso é muito sutil. Tá? A gente nem Exato. percebe, às vezes é muito fácil de acontecer. É. Tá certo? E aí, Pastor Fábio vamos até para comentou aqui embaixo, é a banalização da da fornicação. fornicação. Exatamente. Isso. Exatamente. Está muito, É muito claro. verdade. Né? Por isso que a importância do investimento nesse tempo. Tá? Cuidado no tipo de conteúdo que você consome. Quando eu digo conteúdo, é principalmente mídia. Tá Uhum. muito fácil o acesso da mídia, tá na palma da mão. Tá? Então, muito É, cuidado que se consome. Investe tempo no Senhor. Juntos, no É caso do verdade. relacionamento, mas investe tempo no Senhor. E assim, Breno, é uma coisa, só para a gente encerrar essa questão, e para a próxima pergunta, é uma coisa muito natural. Se os dois individualmente já têm essa cultura, né, Essa busca, né? essa busca, né, natural no seu lar, na sua vida do Senhor, naturalmente os dois vão querer fazer isso juntos. Tá certo? isso. A tendência é essa. Mas sempre cuidado com o que está ao redor. Exatamente. Penúltima pergunta. Porque o tempo está passando tão rápido para a gente explorar tudo Vai. isso. Essa daqui é interessante, porque são duas respostas para uma pergunta. Eu posso namorar alguém de outra denominação? Isso é uma pergunta, mas tem duas aqui, tá certo? Tem duas respostas. Eu posso Uhum. namorar alguém de outra denominação? Ou até mesmo de outra religião, como, por exemplo, católica?
vamos lá, a gente precisa responder com cuidado. Complicada essa pergunta, hein? É verdade. Tá certo? A gente, mais uma vez, vai se voltar ao que o Senhor nos orienta na sua palavra. Vamos responder primeiro a outra religião, que é basicamente a gente já respondeu. Tá? Uhum. Outra religião, como se diz, como a pessoa perguntou, a gente está entendendo como não cristã protestante, como não cristão evangélico, tá? Que é o que nós cremos, que busca de fato o Senhor, conforme a sua palavra nos ensina, tá certo? Então, vai haver esse problema que a gente já começou, né, da separação de sua base, da sua fé cristã, quando você se relaciona com outra pessoa que não é de sua religião, mas também vai haver problemas sérios, se for o caso ainda de começar, doutrinários até. Tá? Isso aí para religiões diferentes. Aí a pessoa citou aqui como exemplo católico. Tá? O catolicismo, apesar de crer em muitas coisas que nós evangélicos cremos, como a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, alguns ritos, né, que o Senhor deixou na sua palavra, mas diverge muito mais do que converge. Tá certo? Então, não existe coerência de um católico com um protestante namorarem. Exemplos existem, muitos, acontece muito isso aí de um cristão, né, protestante evangélico se relacionar com um católico. Acontece, eu tenho conhecidos assim, né, desse tipo de relacionamento. Mas o foco que é espiritual. Alguns, pela misericórdia de Deus, deram certo, entre aspas, porque chegaram até o casamento. Entretanto, as consequências vieram. Outros pararam ali naquele momento, tá certo? Sempre por aconselhamento dos pais cristãos. É muito importante ouvir o conselho dos pais. Muito importante. Também, cristãos que tem essa mesma base, esse fundamento, tá certo? É muito importante ouvir esses conselhos. Mas, de maneira geral, conforme a gente já viu aqui, da maneira que a gente pôde, a palavra de Deus ele não deixa isso aberto para que a gente tenha esse relacionamento com pessoas de outra religião. Exatamente. Já com pessoas de outra denominação, a gente tem que ver nos parâmetros aí que outra denominação é essa, tá certo? Isso aí a gente está assumindo protestantes, tá? Evangélicos. Sim. Mas que outra denominação é essa, tá? Por quê? Nesse caso, acreditamos nós que não existe o problema no relacionamento, sendo que outra denominação não existe o problema cristão, porque os dois comandam a mesma fé. As divergências que vão ocorrer aí são apenas divergências, vou tirar essa palavra apenas, são divergências doutrinárias. E a gente sabe que cada denominação, cada igreja tem as suas doutrinas que regem as normas da igreja. Tá? Então, vão haver divergências nesse ponto. Então, vamos lá. De que maneira a gente vai responder isso? Se vai haver a união entre duas pessoas de denominações diferentes, que haja, dentro do que a gente já tem trabalhado, mais um consenso de que, no namoro, ele tem os dogmas doutrinários deles, né? Segue as doutrinas de sua igreja e a outra pessoa segue as doutrinas da sua igreja. Se chegar o momento de se casarem em Cristo, tudo certinho, aí eles têm que entrar no acordo. Ou vai para a igreja do marido, ou vai para a igreja da mulher. Durante o namoro, ele já Durante pode o namoro tem que se solidificando isso. Porque não dá para chegar no casamento. Vamos lá, no domingo de noite, o marido vai para a igreja X e a esposa vai para a igreja Y. É porque aqui eu cresci, aqui está muito... No namoro ainda se faz isso, né? Porque tá namorando, um vai para uma igreja, outro vai para outra. Mas no namoro é que vai ter que pensar os dois juntos como vai ser. Isso. Né? Para os dois então frequentar tem que a ter mesma esse igreja. cuidado, tá certo? Com relação à doutrina, né? É verdade. Pode ter essa observação. Tá? Mas sendo uma base, a mesma base, fazendo tudo que a gente tem dito até agora conforme a palavra do Senhor, tendo Cristo como Senhor do seu relacionamento, vai em frente, não tem problema Cristo nenhum. como centro, né? Exatamente. Tá? E aí, Léo, eu vou pedir pra gente correr um pouquinho vamos lá. A gente já tá um pouco avançado. Tá certo. Pronto. Infelizmente, né? Pois é, rapaz. O santo e passa, né? Com certeza, A última pergunta. Se o meu relacionamento estiver dando certo,
sendo eu cristão, com uma pessoa não cristã, estarei eu fazendo certo perante as Escrituras? Vê só. Olha aí. Com base em tudo que a gente conversou até agora, tá? Deixa eu só achar aqui o que eu anotei. Achei. Tudo que a gente conversou até agora, sabendo que Deus, ele deixou pra gente muito claro que não deve existir um relacionamento de um cristão com uma pessoa não cristã. Se essa pessoa já começou a Exatamente. namorar, se ela realmente tem temor a Deus, se essa pessoa que é cristã realmente tem temor a Deus, busca o Senhor, nós cremos que o Espírito Santo, agindo na vida dessa pessoa, vai fazer com que ela se afaste, se separe. Porque se continuar persistindo, achando, entendendo que Deus ele vai mudar, ele vai mudar, ele vai mudar, aí pode acontecer o que a gente já conversou aqui. As consequências, mais à frente, elas podem ocorrer. Por mais difícil que seja, busque orientação no Senhor, tá certo? Para entender o que é que ele quer na sua vida, mas o propósito maior ele já deixou claro para a gente. Busque uma pessoa Exatamente. que é comum da mesma fé cristã. Tá? Aí, para a gente encerrar isso aí, eu convido a vocês, não vai dar tempo de ler tudo agora, mas quando vocês terminarem essa live, dá uma olhadinha lá no livro de Esdras. De Esdras, não foi? Esdras, capítulos 9 e 10. Né? Quando aconteceu uma situação aí em que o povo do Senhor estava voltando, né, de uma determinada situação, e aí os homens se relacionaram com mulheres estrangeiras. Né? E aí quando Esdras, né, que ele governava o povo naquele período, quando Esdras soube disso, Esdras entrou num pânico tão grande que ele chegou a arrancar até os cabelos da cabeça e da barba. Porque ele sabia que esse tipo de relacionamento Deus não aprovava. E o que foi que aconteceu? Só para a gente fechar aqui, o que foi que aconteceu? Né? Esdras, juntamente com os anciãos, se reuniram e chegaram à conclusão, e buscaram ao Senhor e chegaram à conclusão, por orientação do Senhor, que esses relacionamentos fossem desfeitos. Então, o que aconteceu? Esses homens que tiveram esse relacionamento tiveram que desposar as suas mulheres, inclusive aqueles que tiveram filhos. Os filhos também tiveram que ir embora. Todos orientados por Deus. Isso, exatamente. Agora preste atenção. Só um cuidado aqui para a gente fechar mesmo. Isso aqui é a questão do namoro, tá? Questão do namoro. Agora, se a mulher já tiver casada com o marido, se já tiver casado, se tiver um marido cristão e uma mulher não cristã, vice-versa, é diferente. Aí, um está sendo santificado pelo outro. Paulo vai nos dizer isso lá no livro de Coríntios, né? 1 Coríntios, se eu não me engano. Continue casado e orando, porque um está sendo santificado pelo outro. No outro contexto. Mas para responder essa pergunta, namoro é diferente. É diferente de casamento. É bom se afastar. Certo? Certo. Então, Léo, finalizamos as perguntas, não foi isso? Isso. Eu creio que ninguém ainda tem alguma pergunta. Se tiver, pode comentar aqui, que o presbítero Léo a gente passa para ele responder. Se quiser se inscrever ainda dá tempo, viu? Sim, e tem o nosso site, né, que a gente estava divulgando, que eu coloquei para o sorteio. Você sabe dizer quantas pessoas que já têm inscrito? /live UMP. gg.gg/live UMP. Tudo junto. O senhor já sabe quantas pessoas tem? Temos até então 7 pessoas. Se inscreveram 7 pessoas, né? 7 pessoas se inscreveram. Então, a gente vai iniciar agora? Isso. Já podemos iniciar? Podemos, pode ficar à vontade. Aí, Juliana aqui está perguntando qual o site. Pronto. gg.gg, G de gato, gg.gg/live UMP, tudo junto. Pronto, Juliana, se inscreve aí que dá tempo ainda. E aí você envia. Vamos lá, corre que ainda dá tempo. Certo? Então vamos lá. Corre que ainda dá tempo. O André colocou aí, ó, que rufem os tambores. Vai falar do site, né? No finalzinho. Vamos lá. Nós temos aqui 4 prêmios. Grandes prêmios de coração. Os brindes. Olha aí, coisa boa. Vamos lá. Vai ser um sorteio super moderno, tá certo? Eu vou sortear aqui no celular o número e vocês vão ver o número que vai sair.
E aí eu vou dizer aqui qual foi o nome da pessoa, tá certo? Por ordem aqui de inscrição. Eu vou dar só mais 1 minutinho para quem não se inscreveu e eu vou fechar o formulário, tá? Vamos lá, pessoal, que não se inscreveu, ainda dá tempo. Enquanto isso, a Diane Resumo. vai pegar ali uma lembrancinha que vai mostrar. Sim. Olha Primeira aqui. lembrancinha. Olha que presentão. Acrílico para tomar suco, água, não vai esquecer de tomar água durante o dia. E esse aqui tá recheado de um monte de bombom, viu? Tá cheio Olha de que bombom. beleza. Vai adoçar a sua Pronto. vida, se tiver namorado, a esposa vai compartilhar. Tenho certeza agora que as lives da mocidade vão aumentar o número de visualizações, viu? Receberam prêmios assim, vão ficar mal acostumados. Vamos lá, dá tempo, Vamos corre. lá, vou fechar Os aqui o portões formulário, estão tá? sendo fechados. Fechei o formulário. É, Nós e a gente tem temos que aqui correr também. Isso, por tivemos causa do aqui tempo. 9 inscritos. Então eu vou colocar aqui de 1 a 9, sem se repetir. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. De 1 a Tá. 9, sem se repetir. Sim. E aí eu vou sortear. Número 9. A última inscrita, 9. Juliana Costa. Mesquita, Ei. Júlia. Juliana Costa. Olha. Júlia. Vamos lá, o certo. segundo. Vamos continuar. Segundo. Vamos continuar. O Segundo segundo. Esse aqui prêmio. é uma caneca para tomar. Eu Adoro. amo amar você, viu? Eu amo amar Menino. você. Olha. Vamos lá. Olha só. Número 1. Número 1. Sérgio Ricardo Rosário de França. Serginho. Eita. Olha. Serginho, meu cunhadão. Olha aí, Serginho, aproveitando. O terceiro agora, vamos lá? Vamos lá. Mais um Esse aqui super é copo com canudinho de acrílico. Isso. Terceiro. Número 8. Número 8. 4, 5, 6, 7, 8. Luiz Oliveira. Luiz Oliveira, esposo de Sandrelli. Eu acho que é Luiz de Sandrelli, né? Luiz de Sandrelli, é. Pronto. E aí, o último brinde, a gente encerrar. Vamos lá, ver quem é. Vamos lá. Número 2. Número 2. L da Rafisa. Olha, Número ele dois. daí, ó, marcando presença. Número 2, L da Rafisa. Então, gente, é isso aí. Nós ficamos felizes de participar com vocês, tá certo? E aí eu queria deixar, só para finalizar, eu queria deixar com vocês um site. Eita. Um site aqui para vocês acessarem. Mas aqui que minha digníssima auxiliar, Eu ela tava usou para anotando cortar aqui, os né? papeizinhos. Os prêmios. Pra quem vai dar? Esse site aqui, ó, que eu vou completar, gg.gg/Jesus no centro. Jesus no centro. Ah, tá de cabeça para baixo. gg.gg/Jesus no centro. Esse site, ele tem vários materiais que a gente reuniu para vocês lá, tanto textos quanto vídeos. Então sintam-se à vontade. Eu não consegui ver direito aqui, mas o pessoal que escutou, acho que anotou. Se alguém não escutou, aí o senhor repete mais uma vez. Jesus Pronto. no centro, tudo junto. Isso. Faltou só o ozinho aqui, que foi rasgado. Ok? Certo. Entrem porque tem um Ok. material muito bom aí para namorados, para noivos, para casados. Entrem e aproveitem bastante. É muito edificante. Ótimo. Vale a pena. Então, presbítero Léo, a mocidade, eu e em nome da mocidade agradecem, tá? A participação do senhor e a senhora, sua esposa, eu acredito que esse estudo de hoje serviu para muita gente, tá? Com certeza. Tenho certeza que foi abençoado por Deus e foi muito gratificante a gente estar conversando sobre esse tema. É um tema muito importante, né? Que as pessoas, é como a gente estava conversando, as pessoas às vezes levam na brincadeira relacionamento, não é? E não é uma coisa para se brincar, é uma coisa séria. Cristo tem que ser o centro de tudo, como a gente estava falando. E que Deus possa abençoar nossa mocidade. Sempre, sempre, sempre.
Cada E vez que Ele mais. abençoe também o seu casamento, certo? Amém, Que meu muitas Pai. bênçãos possam vir pela frente. Amém? Ah, Amém. Tudo para a glória do nosso Deus. amém. Tá bom. A Amém. gente Pastor quer. Fábio também já colocou aqui um texto, agradecendo a vocês, Amém. certo? Amém. Depois Prazer. vocês veem aí. Pronto, Aham. então, fique Tá com bom. Deus. Até a próxima. O reverendo Fábio também comentou aqui que esse assunto ele é muito abrangente. É interessante e a gente poderia fazer a parte 2. Ou seja, a gente pode conversar, certo? Tá certo. Tranquilo, A meu gente irmão. Sem vê. problema nenhum. Vamos Então, Tá conversando. bom. Deus abençoe. Amém, Até meu a Amém. querido. Deus próxima. Um abençoe todo abraço. mundo. Até a Amém. próxima. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa live da Mocidade de Sucupira. Quero agradecer a todos vocês que participaram aqui da live. Quero agradecer ao reverendo Fábio, que esteve conosco também, que me ajudou a estar fazendo essa live. E parabéns aos pessoal a todo mundo que conseguiu o prêmio aí, né, do nosso sorteio. Então, parabéns a todos, Deus abençoe. Vamos orar para a gente encerrar? Oremos. Santo e maravilhoso Deus, Senhor, Pai que está no céu, toda honra, toda glória seja dada ao teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos por mais um trabalho da mocidade, Senhor. Abençoa todas aqueles que assistiram a nossa live. Em nome de Jesus, assim eu te oro. Amém. Amém, pessoal. Fique com Deus e até a próxima. Um abraço para todo mundo.